então é exclusividade do magistrado brasileiro a análise dessa partilha. Isso posto, você deve imaginar aí nos seus estudos e vislumbrar, antes de sua prova, um pequeno esquema. Houve o falecimento da pessoa e se há bens a inventariar no Brasil, a competência é absoluta do Poder Judiciário brasileiro. E vice-versa, tá? Se houve o falecimento de um de cujus brasileiro que possui bens a inventariar no exterior, a competência será absoluta do Poder Judiciário do país de situação do bem. Então, essa é uma regra praticamente universal. Todos os ordenamentos jurídicos nacionais possuem uma regra semelhante a essa do artigo 23, inciso 2 do CPC. Superada a ideia, ou superada a análise da competência do magistrado brasileiro, vamos entender qual lei material esse magistrado deve aplicar, né? Então, será a lei brasileira ou será a lei estrangeira? A regra geral acerca da sucessão internacional está prevista lá no artigo 10 da LINDB. De acordo com o artigo 10 da LINDB, a sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado, defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Olha só. Então, em relação à sucessão por morte, se preocupa só com a parte inicial do artigo. Houve a sucessão, então qual lei material será aplicável? A lei de nacionalidade ou a lei de domicílio ou a lei de situação da coisa? Não importa a lei de situação da coisa. A situação da coisa é relevante para competência. Para a lei material aplicável, o que importa é domicílio. Então, aplica-se a sucessão por morte a lei do domicílio do de cujus. Então, se um brasileiro domiciliado na Itália falece, mas tem bens aqui, o magistrado brasileiro será absolutamente competente em relação a esses bens e irá aplicar a lei do domicílio deste brasileiro. Qual é a lei do domicílio? A Itália, não importa a nacionalidade dele, será aplicável a lei do domicílio. Essa é a regra geral, mas toda a regra geral possui uma exceção. A exceção é o parágrafo 1º, tá? Existe uma exceção em relação a situações envolvendo cônjuges ou filhos brasileiros. Vamos analisar o parágrafo 1º do artigo 10 para entender melhor essa situação. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 10 da LINDB, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros ou de quem os represente, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Nossa, professor, que previsão difícil de entender. Sim, essa previsão é um pouco complicada, mas facilita se vocês pensarem o seguinte, olha, tem bens situados no país, então a competência é brasileira. Será regulado pela lei brasileira em favor do cônjuge dos filhos brasileiros inicialmente, não importando a nacionalidade ou domicílio daquele de cujus. Só que aí surge a parte final, desde que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujus. Então, essa parte final facilita a análise para a gente. Existindo cônjuge ou filho brasileiro, em relação aos bens situados no Brasil, será aplicável a lei mais benéfica. A lei mais benéfica, ou a lei brasileira, ou a lei do de cujus. Pode ser a lei do domicílio do de cujus, ou pode ser a lei da nacionalidade do de cujus. Então, vamos supor que um nacional alemão domiciliado na França tenha falecido, deixando bens no Brasil, e ele tem filhos aqui no Brasil. A estes filhos brasileiros, em relação aos bens situados no Brasil, inicialmente pode ser aplicável a lei brasileira. Ou ainda, qualquer lei nacional pessoal do de cujus que lhe seja mais favorável. E o que pode ser mais favorável a ele? Ou a lei alemã, ou a lei francesa, uma vinculada ao domicílio e outra à nacionalidade. A regra é essa, vai ser aplicável nessa situação a lei mais favorável, tá? Parece complicado, mas não é.